Ela ajuda mulheres também que passaram pelo processo de perder bebê, porque tu passou algumas vezes, então tu tem Sim, experiência. E também usar aquilo que a gente tem na mochila para ajudar outras pessoas, não é todo mundo que consegue, né, cara? É Então tem verdade. gente que fica com trauma às vezes e abraça o trauma e morre com o trauma e não tenta de novo, mas também não ajuda ninguém, né? Então isso É aí é isso uma aí. virtude, isso aí tem que ser. É isso aí, é isso aí. Mari, bem-vinda. obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha história. Acho muito gratificante quando a gente recebe um convite como esse, né, de alguém que para ouvir a história da gente. E isso que você falou sobre ajudar, né, de acordo com aquilo que a gente já vivenciou, é, sempre foi meu propósito. Quando eu entrei nessa área, eu sabia que não era só um trabalho, e sim um propósito, né? Então, assim, hoje eu paro, olho para a minha história e penso, o que que eu posso agregar com o que eu vivi? Se eu passei por tudo isso, tem um propósito. Então, eu tenho que entender o que que Deus quer que eu faça com a minha história e como que eu posso ajudar, né? E até dias atrás eu tinha escrito para vocês aqui um pouco da minha história e a gente ia fazer a entrevista na semana que eu estava passando por uma situação de mais uma perda. E aí eu não sabia como que ia ser, se eu ia conseguir vir no programa, não sabia como que ia estar o meu psicológico, né? Hoje fazem exatamente 3 semanas que eu perdi o meu segundo bebê, mas essa segunda perda, quando eu estava lá passando pelo processo, eu já entendi o porquê e consegui agradecer a Deus por isso, porque eu sabia que eu ia poder ajudar muita gente. É, já começamos a entrevista arrepiando, né? Eu É. gosto é assim, né? Ô Mari, o que que uma mulher que tá passando por um luto, porque a gente passa pelo luto e o luto e tu tem que passar pelo luto, né? Tem um Sim. tempinho de luto, né? Claro. O que que uma mulher que tá passando pelo luto precisa compreender para ter essa tranquilidade que tu tá tendo para de repente poder ajudar outras pessoas? Então, primeiro é que não é culpa sua, né? Muito o que acontece se a gente fica em busca de respostas e tu quer entender o que que você fez de errado, né? Então, assim, na minha primeira perda, eu lembro de alguém chegar e perguntar pra mim assim: "Mas tu acha que tu fez alguma coisa de errado e Deus quis te cobrar?", né? E Ó, aí eu tremi na base, eu pensei: "Meu Deus, fui eu. eu sou o É, problema, começa né?". assim. E aí você começa a buscar. Aí você fica pensando, ai, será que eu peguei peso demais? Será que eu. Inúmeras perguntas, né? Então, assim, não é culpa sua. Hoje eu aprendi assim, o meu sogro falou uma coisa pra mim que me marcou muito. É que o bebê ele era tão especial que Deus quis pertinho dele. É isso aí. Então, Deus estava precisando de anjos. E hoje eu me vejo como alguém agraciada que Deus escolheu para fazer anjos, vamos dizer assim, né? Apesar de que eu também tenho meu filho João Seno, hoje de 6 anos, que é um anjo aqui na Terra. A gente olha para ele, meu marido fala, não, tu veio direto. É ele que quer passar no boi ou é tu que quer passar no boi quando vem pra cá? Então, é os dois, né? Ah, Aí eu dou a desculpa que então tá é ele bom. que quer passar no boi. Eu explicando pra ele ontem, inclusive, sobre o programa Tá On, aí eu assim, filha, tá onde? Tipo, a mãe tá on, sabe? Aí ele, ah, tá, Tá ele online. queria saber o nome pra ele Entender. acompanhar. O pessoal que não entendeu do boi é porque, como a Mari tá em Florianópolis, vem pro sul, vem pra Criciúma, e aí normalmente o pessoal dá aquela passadinha no boi, né? É. E aí, por isso que o Chicão brincou O com o boi meu aqui. bebê não fala ainda, né? Mas daqui a pouco ele Não, vai mas pedir pra volta e passar no meia ele dá boi. uma tossida e falou boi. Quer dizer boi. Ele quis dizer boi. Acho que foi boi, né? O meu filho, ele nasceu em Floripa, né? Então, a primeira visita dele, a gente vindo embora, o primeiro lugar que ele foi na vida depois que saiu da UTI, foi no boi. Então, Aí tem que marcou. passar no boi. Tem que passar no Foi a boi. primeira gravidez depois dele que tu perdeu os Então, bebês ou tu perdeu algum antes eu dele? perdi a primeira antes dele, né? E aí até o ano passado eu vivi algo extraordinário, assim. Eu vivi um luto de 7 anos. Porque quando eu tive a minha primeira filha, eu passei por muito abuso médico, assim. Porque como eu era nova, era muito assim, não tinha aquele cuidado, sabe? Aquela empatia. Eu escutava coisas do tipo, não quer ter estrias, não engravide aos 20 anos. Ah, Então foi muito doloroso, principalmente quando eu tive a perda. E aí isso me doeu muito, né? Imagina, primeiro filho, né? Era uma menina, tinha inúmeros sonhos, né? Com ela. E tu tinha quanto tempo de gestação? Eu tinha 5 para 6 meses de É, já gestação. era, já era bem grande. É. E aí o que acontece? Eu vivi esse luto por todo esse tempo mesmo tendo meu filho. E aí chegou no ano passado, eu tive um encontro com Deus muito forte.
Eu falei, não, eu preciso resolver isso, eu preciso perdoar essas pessoas que me magoaram. Porque o perdão, ele trava a tua vida, né? A falta de perdão, o rancor. Eu falei, não, eu preciso resolver isso e preciso entender minha história também. E aí, quando a minha filha nasceu, como ela era muito prematura, na época eles não tinham costume de mostrar, né, o bebê pra mãe. Acredito que seja uma forma de preservar, só que isso me doía muito. Bah, tive uma filha, dei a minha vida por ela e não a conheci. Né? Na época também corria risco, então os médicos queriam que eu abortasse. Aí eu não tinha muita fé, não quis abortar, levei a gestação até o final, mesmo correndo risco. E aí, no ano passado, aí eu não tinha visto ela, então isso me doía demais. E aí no ano passado algo me tocava que eu tinha alguma coisa para resolver dessa história e perdão e tal. E aí eu acabei descobrindo que a minha filha ainda estava no laboratório, 7 anos depois. Porque eles mandam para estudo, sabe? E aí tava lá, no laboratório, 7 anos. E aí eu fui lá conhecê-la. É forte, tá paralisado, né? Bah. É forte. E aí eu fui lá conhecê-la, tirei de lá, fiz a cremação. Chorou bastante? É como que se fosse assim. De início eu não entendi o porquê, entende? No início eu fiquei assim, atordoada, porque eu não entendi o porquê que eu tava passando isso. Só que hoje eu entendi, assim. Hoje a maioria das pessoas que eu atendo são médicas. Eu esbarro numa pessoa na rua, vou ver, é médica. E aí hoje eu acabo compartilhando a minha história. Acabo compartilhando o que eu vivi, o impacto que isso gerou na minha vida, né? A falta de empatia que como foi o meu atendimento, todo o processo. E aí, em dezembro, eu fiz a cremação da minha filha, em dezembro de 2021, e em janeiro eu engravidei desse ano. Então, eu pensava que, meu Deus, ia dar tudo certo, né? E aí, o que aconteceu? 3 semanas atrás, eu perdi o bebê. E aí, quando eu tava lá no hospital, tem que fazer o procedimento depois, né? E aí, eu tava lá e eu fui atendida por uma médica que ela foi muito humana. Ela falou assim pra mim, Mari, tu é a 4ª pessoa hoje desse procedimento. Só que tu é a única. Eu tô acostumada, tu não. Tu não tá acostumada a perder. E aí ela foi conversando comigo e foi humana. E quando eu saí do atendimento dela, eu olhei pra minha mãe e eu falei, mãe, eu sei por que eu tô aqui. Deus me permitiu ter a segunda perda pra eu saber o impacto que gera um atendimento ruim e um atendimento bom. Então, assim, hoje eu tô aqui faz 3 semanas e eu me sinto curada dessa perda. É triste, a gente sente, né? Principalmente porque o meu filho sonhava em ter um irmãozinho. Claro. Só que eu sei que eu vivo esse propósito, né? De compartilhar a minha história com as pessoas que eu atendo hoje. A pessoa tá na minha cadeira, eu tô tendo a oportunidade de compartilhar aquilo que eu vivi e tocar essas pessoas, né? Para que elas possam atender de uma forma diferente. E aí eu falei, mãe, eu entendi o porquê. E aí eu tive uma experiência muito linda na hora que eu fui pro centro cirúrgico para fazer o procedimento. Se vocês quiserem me cortar na história, Não, vocês vai falam, que tá. que eu tô engatada aqui. E Tamo aí curioso. eu tava no centro cirúrgico e escorreu uma lágrima. E aí me perguntaram se eu tava sentindo dor, né? Que o médico tava colocando acesso. Aí eu falei, não, não é por isso que eu tô chorando. Aí alguém no centro cirúrgico falou, é porque tu tá triste, né? Aí eu falei, é. Aí falaram assim, pode chorar, pode chorar. Aí a médica veio, segurou a minha mão, olhou nos meus olhos e falou, pode chorar. E aí o outro médico que estava colocando o acesso também acariciou assim minha mão e falou, pode chorar. E assim, eu vi ali uma equipe com toda uma empatia, assim, sabe? Então, isso alegrou o meu coração de saber que tá mudando. Que hoje os médicos estão procurando ser mais empáticos, ver que não é, pra gente não é normal uma perda. Não importa se é com uma semana de gestação, né? Já criou toda uma expectativa. Sim, e quando eu perdi a minha filha, eu soube que eu lutaria contra o aborto, mas eu não sabia como, né? E aí hoje eu mostro, inclusive para as médicas, para as pessoas, a foto da minha filha, ali 22 semanas, né? E teve um país aí que aprovou o aborto com 24 semanas. E a minha filha lá, perfeitinha, né? E mesmo que não fosse, a gente ama igual, então como que vai tirar uma vida, né? Então, hoje esse é um dos propósitos que eu acabo trazendo aí no meu dia a dia de trabalho, além de levantar a autoestima dessas mulheres que deitam na minha maca.